Quando a gente pensa em uma preparação física esportiva, o que mais importa é a prevenção de lesões. Só então depois que a gente começa a pensar em força. E prevenção de lesão, né? A gente pode englobar em algumas coisas, como por exemplo, flexibilidade, mobilidade e até mesmo um trabalho de força específico para certa musculatura que é mais utilizada no esporte que a gente está em si. Então, quando a gente pensa em natação, por exemplo, independente do nado, a gente tem no nosso treino muita utilização do ombro. Rotação de ombro no crawl, rotação de ombro no borboleta, no costas, no próprio peito a gente usa ombro também. E quando a gente pensa, por exemplo, no ombro em si, não é só pensar nele. Por exemplo, uma elevação lateral trabalha isoladamente o ombro, uma elevação frontal é ombro, um desenvolvimento é ombro, mas o ombro está ligado também nas escápulas. E aí, você ter uma mobilidade escapular também faz parte do fortalecimento de ombro. Você ter uma boa força de fazer o movimento de abdução e adução escapular também está relacionado. Então a gente tem que pensar nisso. Na primeira parte do meu treinamento, normalmente, eu sempre faço algum tipo de exercício que pense em fortalecimento disso. E aí sim, depois, eu entro na parte de força. E força também, eu gosto de fazer sempre um trabalho full body, porque atleta utiliza no treinamento dele o corpo inteiro. Eu não gosto de isolar a musculatura, porque quando a gente isola a musculatura, isso começa a ter um volume de treino por grupo muscular muito alto. Esse volume alto faz com que a recuperação seja muito mais demorada e isso influencie diretamente na sua técnica dentro da piscina ou na sua performance ali nas séries que você precisa realmente dar tudo de si, que é na água, se o seu foco é competir na piscina. Então a musculação, depois que você pensou na prevenção de lesão, você começa a pensar em força. Aí a segunda parte do meu treino, eu entro em parte de força. Normalmente eu coloco no máximo 2 exercícios para o grupo muscular. Então às vezes eu escolho um de peito, um de costas, um para membros inferiores, que eu julgo ser mais importantes. Eu penso no movimento em si e eu tento chegar o mais próximo possível do movimento que eu preciso para ganhar força. Então, por exemplo, quando eu penso na parte de membros inferiores, por exemplo, eu penso em coisas que trabalham extensão de quadril. Então, extensão, ó, aqui está flexionado, imagina que aqui é o quadril, e aí a gente faz isso é uma extensão. Então, coisas que trabalham extensão de quadril, eu gosto de exercícios mais livres. A gente tem a parte do agachamento livre, a gente tem a elevação pélvica, então tem várias variedades. E aí, eu não gosto de montar um treino só para ficar repetindo em todas as vezes. Eu gosto de uma variação de exercícios. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu utilizei para membros inferiores o levantamento terra com a barra hexagonal, que você entra no meio, pega dos lados e faz. Mas quando eu for fazer a musculação de novo na quinta-feira, eu posso fazer um agachamento, eu posso fazer uma elevação pélvica. Eu sinto ali no dia o que eu estou precisando mais. E normalmente, quando eu monto um treinamento para atletas, seja a parte de consultoria ou nas planilhas prontas, eu dou 1, 2, 3 tipos de variações de treinamento para o atleta poder mesmo sentir o corpo em diferentes movimentos. Isso faz com que ele ganhe um grande repertório motor e ele consiga depois ir aplicando no esporte em si. Agora se a gente entrou no meu treinamento sem cortes com a minha locução por cima. Esse primeiro exercício eu penso em fortalecimento de ombro, então eu faço uma elevação lateral mais frontal. Aqui eu faço de 3 a 4 séries de 10 repetições e essa carga aí eu tava com 2 kettlebells de 4 kg. Em seguida eu faço um crucifixo invertido na máquina. Se a sua academia tem essa máquina, é perfeito, eu amo esse exercício aqui, mas se não tiver, tem como você adaptar e fazer com os halteres. Lembrando que tudo que envolver ombro não precisa de muita carga. Em seguida eu faço um supino no banco bem inclinado, mas na verdade é mais pensando como se fosse um desenvolvimento halteres. Eu inclino dessa maneira para não sobrecarregar o meu ombro e também, obviamente, ativo um pouquinho do meu peitoral para já dar uma aquecida para o próximo exercício. As mãos ficam um pouquinho à frente da linha do ombro para não sobrecarregar eles também, repara aí por esse ângulo. Aqui eu também estava usando uma carga moderada leve. A última parte do meu aquecimento envolve core, mas eu já coloco uma remada, então eu faço esse exercício, essa prancha com essa remada, para simular, fazer força como se eu tivesse na linha da água, nadando, sabe? Mas se você nunca fez esse exercício ou tem um core que não é tão avançado, você pode fazer essa variação assim, que já é uma boa variação para você fortalecer todo o seu core. Lembra de afastar bem os pés lá atrás para ter uma estabilidade bem legal e deixar a linha do seu quadril na linha do tronco, não sobe nem muito e também não deixa descer tanto para não sobrecarregar a sua lombar. E aí em seguida eu já entro na parte de força para peitoral e aqui eu tava fazendo 4 repetições só com algumas pausas entre os movimentos.
movimentos. Repara como que eu faço um exercício, aí eu dou uma pausa de 2, 3 segundos e faço outra repetição. Já nessa remada cavalinho, você vai ver que eu não vou pausar como eu pausava no supino, por quê? Esse movimento em específico faz com que eu tenha que necessariamente ativar a minha lombar e o meu abdômen também para estabilização. E isso acontece na água, a gente está sempre ativado enquanto nada. Já nesse levantamento terra na barra hexagonal, eu gosto muito dele porque ele não sobrecarrega a sua lombar e eu faço só 4 repetições com mini pausas também, igual a ideia do supino. Repara, eu deixo a barra, dou uma pausa e faço outra. Gosto de fazer esse exercício pela extensão de quadril, que é muito utilizada na saída do bloco e nas saídas de virada também da parede. Eu tava descansando em média de 2 minutos a 3 minutos entre cada série. E aí eu fiz 4 séries também de 4 repetições. Por fim, eu faço uma barra fixa que eu fiz só 3 séries de 8 repetições. Cada dor precisa ter muita consciência corporal. E não existe exercício melhor para membros superiores para ganhar essa consciência do que uma barra fixa. Obviamente, os outros exercícios são muito bons, as remadas, as puxadas, os pulleys, mas se você já tem força para fazer com o seu próprio peso do corpo, pode partir para esse exercício, senão fortalece até conseguir. Por último, mas não menos importante, a gente tem a questão de mobilidade. Aqui esse exercício é uma mobilidade para glúteos exclusivamente e tem 3 etapas. Essa daqui é uma etapa mais iniciante, agora é intermediário e o avançado por fim. E aí, depois disso, eu ainda sigo na linha de raciocínio para glúteos, então quando eu abraço a perna, e se você fizer também, você vai reparar que pega bastante dos glúteos esse movimento. E aí, faz até uma questão de torção. Agora você vai reparar que eu vou olhar para trás e vou empurrar o meu corpo para fazer essa torção. Isso é muito importante também, a mobilidade. Em seguida, eu já faço uma parte de quadríceps. Quadríceps é um músculo muito utilizado no dia a dia e a gente tem que cuidar dele para não tensionar muito e conseguir utilizar o máximo possível quando precisa. E, por fim, eu gosto da parte de posterior de perna, que ela tende a ser muito encurtada se a gente fica muito tempo sentado ou se utiliza muito do quadríceps. Então, esse alongamento é perfeito tanto para iniciante, intermediário, avançado, que ele pega bastante. Para finalizar, você vai ver que eu vou fazer exercício agora de cócoras. Gosto muito desse exercício para mobilidade de quadril. E se você acompanha meus vídeos por aí no Instagram, você percebe que eu falo bastante da importância da mobilidade também, além da força. Esse exercício eu faço em movimento e agora repara como que eu vou jogar o peso do meu corpo de um pé para o outro, para também ganhar um pouquinho de flexibilidade ali na parte dos tornozelos. Isso melhora muito a sua potência e tempo de reação de saída do bloco, por exemplo. Que você tenha tirado grandes insights sobre preparação física e esportiva para natação. Se você quiser algo específico criado por mim, na descrição desse vídeo você pode adquirir uma musculação específica e até mesmo os fortalecimentos. Valeu e don't quit!